Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Yorozuya de Melo na nossa sessão de bonsais. E hoje eu vou estar mostrando para vocês umas noções mais avançadas sobre o transplante anual da planta, do bonsai, do pré-bonsai, que deve ser feito de forma anual, ou pelo menos com uma certa regularidade. Algumas plantas vai ser de 1 em 1 ano, outras vão ser de 2 em 2, mas é uma noção mais avançada porque eu já fiz um vídeo sobre transplante aqui, mas foi uma coisa mais para iniciantes. O método que eu utilizei daquela vez, quando eu fiz o transplante de um buchinho, foi um método de lavagem. Mas acontece que eu não venho mais utilizando aquele método e eu vou estar explicando para vocês. E eu vou trocar o ângulo aqui já para eu ir fazendo algumas coisas aqui. Eu vou conversando com vocês aqui porque que eu não venho mais utilizando aquele método. E vou passando aqui para vocês o que eu vou estar fazendo aqui hoje. Então vamos mudar o ângulo da câmera aqui para ficar mais didático. Primeiramente sobre o substrato, eu vou estar usando 60% de pedrisco de telha moída, vou estar usando mais ou menos 30% de areia grossa e também eu vou estar usando uns 20% de material orgânico, que no caso aqui eu estou usando esterco curtido misturado com terra de humus. Vou deixar isso aqui separado por enquanto, que a gente vai para outro método aqui agora. Eu vou estar transplantando essa azaleia aqui e ela já está há um bom tempo sem fazer o vazamento. As raízes já estão bem saindo para fora, digamos assim. Eu vou transplantar ela para esse vaso aqui artesanal que eu fiz. É um vaso de treinamento, não é um vaso definitivo ainda. Não é um vaso definitivo ainda e eu já ensinei a fazer vasos como esse aqui de treinamento. Só que no vídeo eu ensinei a fazer em formas de pneu. Sobre vasos definitivos, ou seja, com uma espessura bem fina, eu ainda vou estar ensinando para vocês. Aqui tem ferramentas aqui. Então, além disso, este vaso aqui não é o mais adequado definitivamente, porque ele só possui um buraco, que é o buraco de drenagem. O correto seria ele ter pelo menos mais 2 buracos para a gente amarrar a nossa plantinha no fundo. Vou estar usando também uma telinha, já vou deixar ela no fundo, aquelas telinhas para segurar o substrato. Já vou deixar aqui. E eu vou colocar isso aqui mais para trás, para ver se nada vai cair. Vou colocar essa bacia aqui, para a gente retirar aqui ela, não está presa nem nada, então já testei aqui. Só tirar o tufão, colocar isso para cá. Então o que acontece? Deixa eu tirar o vaso também. O que acontece? Deixa eu ver o ângulo. Ok. O que acontece? Quando eu fiz o último vídeo sobre envasamento, eu utilizei um método chamado lavagem. Eu vou falando com vocês aqui e eu vou estar utilizando esse garfinho aqui para a gente fazer o desentranhamento das raízes, dessa forma assim. O que acontece? Eu não venho mais utilizando aquele método e eu vou estar explicando para vocês por que não utilizar o método da lavagem. Primeira coisa que uma pessoa aí até comentou nos comentários do vídeo foi que aquele método ele gasta muita, realmente gasta muito mesmo, gasta muita água. E como vocês sabem, até por uma questão ecológica, a água já não está, não estamos podendo mais gastar água daquela forma. Então realmente não é nem um pouco ecológico utilizar aquele tanto de água para a gente desmembrar as raízes. Então, em decorrência disso, esse é um dos motivos. O outro motivo que não é mais benéfico utilizar aquele método, e quem me explicou isso foi o Humberto, um bonsaísta aqui de Goiânia. Ele explicou para mim que aquele método lá de lavagem das raízes, acontece que as raízes elas têm uma espécie de proteção que as envolve. E quando a gente lava elas, a gente meio que tira essa proteção contra micro-organismos e tal. Então quando a gente faz o envasamento e troca o substrato, se a gente fizer a lavagem,
ela vai demorar um pouquinho mais a recuperar, isso pode delimitar um pouquinho ela. Porém, aquele método, ele é muito importante a gente saber dele, porque pode acontecer de, em alguma ocasião, cair alguma substância que prejudique o bonsai. Já aconteceu comigo de algum desatento, sem algum motivo, deixar cair uma substância tóxica no bonsai, ou até mesmo pessoas que possuem animais em casa. Quando um animal vai lá e urina na terra do bonsai, isso não é benéfico, principalmente por causa da ureia. Então a gente utiliza aquele método lá de lavagem para limpar totalmente o substrato, trocar imediatamente o substrato, porque realmente isso pode prejudicar a saúde da planta. Vocês observem aqui que eu vou tirando com bastante cuidado as raízes com o garfo, é uma das ferramentas. Eu não fiz um vídeo para vocês ainda mostrando as ferramentas. Existe esse outro aqui também, que eu esqueci qual que é o nome dele, ele tem a mesma função, mas eu prefiro o garfo. Eu vou estar desentranhando aqui as raízes e trocando todo o substrato de baixo também dessa forma assim. É um método mais demorado do que o método de lavagem com jato de água, mas é um método que ao mesmo tempo você já vai tirando algumas raízes que você não vai estar utilizando. Então isso aqui você vai ter que ter paciência e você vai tirando dessa forma assim. Eu vou dar uma cortadinha no vídeo aqui só para adiantar essa parte aqui, porque eu quero mostrar outras coisas para vocês depois dessa parte aqui de desentranhamento das raízes. Então realmente depois de uns 20 minutinhos consegui descompactar bastante aqui a região de baixo, as laterais, com o auxílio tanto do garfo como deste instrumento aqui que eu sempre me esqueço o nome. A terra realmente estava bem compactada. Eu aproveitei e tirei mais ou menos 1/3 das raízes depois de desentralaçar ela. Essa aqui foi uma azaleia de Yamadori, ela está bem antiga, então realmente eu não vou mexer mais nesse tufão central aqui. Aqui eu retirei algumas raízes grossas e nessas raízes grossas eu vou estar passando agora a pasta selante, ou também chamada por muitos de pasta cicatrizante, que tá aqui a pasta cicatrizante que eu mesmo fiz de forma caseira. Uma coisa que eu não falei, muito importante, o transplante a gente faz ele, os novatos que estão começando agora, sempre fazer o transplante na época correta, ou seja, qual é a época correta? A primavera. Nunca, de forma nenhuma, nunca fazer isso no inverno. De forma nenhuma você vai perder sua planta, principalmente no inverno. O que a gente pode fazer em outras épocas, como no outono e no verão, é o chamado de transplante falso, que eu também já mostrei aqui umas medidas realmente para a planta se recuperar. Estou passando aqui a pasta selante nas raízes grossas que eu tirei, para não debilitar tanto a planta. E agora, já essa pasta cicatrizante aqui também já ensinei aqui a fazer no canal. Vou estar preparando aqui o substrato. E para isso, como eu falei, eu vou estar utilizando 30% de areia grossa, 20% de matéria vegetal. E o principal, o mais importante para mim realmente é isso aqui. É o tijolo moído. Vou estar ensinando para vocês a como fazer isso aqui de forma muito prática e fácil no canal. 60%. Por que 60% e por que é o mais importante? Realmente esse aqui para mim é o mais importante porque o tijolo ele ajuda a segurar a umidade do bonsai, ele ajuda a segurar a umidade e ele tem porosidade, ele também ajuda a segurar nutrientes, micronutrientes. Então ele é o mais importante e além dele ser ele ser em grãozinhos, granometria. Isso ajuda ao desenvolvimento de raízes capilares, que são as raízes de absorção da planta. Então, além disso, vai manter a arenação e o principal, vai evitar isso aqui, ó. Vocês observem aqui que o substrato realmente estava muito compactado, estava apenas na terra. Então, ficou muito compactado, estava difícil de chegar tantos nutrientes, bem como até a umidade. Então, a granulometria é importante para isso, para não ficar compactado, para quando molharmos. Então, agora eu vou colocar aqui. Como eu falei para vocês, os bonsais, eles também não possuem a raiz pivotante, são aquela raiz
central que cresce para baixo, que vai ajudar a segurar a planta. Então, por isso, quando está no vaso definitivo, a gente costuma utilizar um arame aqui amarrado para segurar o bonsai no vaso, principalmente por ser fininho. Por que isso? Porque não tem nada firmando a planta, isso é para ela mesma se segurar, se firmar. Mas isso aqui eu vou estar mostrando para vocês em um vaso definitivo depois. Esse vaso aqui meu não tem como eu fazer isso. Eu faço eles mais fundos para realmente servir como treinamento. Uma coisa importante, quando você for posicionar o seu vaso, na hora de colocar ele na planta, vocês precisam observar bastante, principalmente o nebare da planta. O nebare é essa região central, esse nebare aqui está bem bonito. Vocês observem o nebare da planta, porque esse é a parte principal, a parte da frente. Então como que eu colocaria aqui? Eu poderia colocar este lado? Poderia, sim. Mas essa cicatriz aqui não está tão legal assim. Mas a parte mais bonita da planta realmente, nesta situação aqui, seria esta, em decorrência do próprio nebare. Reposicionar a câmera aqui. Então agora aqui o que eu vou fazer é realmente completar. Vocês observem que o torrão dela está realmente bem alto. Vai ficar um pouquinho assim em cima. Mas não faz mal, melhor do que arriscar e tirar demais. Eu vou completar aqui agora e com a ajuda também de outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui, com a ajuda de um hashi. Deixa eu só completar aqui. Com a ajuda disso aqui, ó, um hashi, a gente vai tirar os bolsões de ar que ficam dessa forma assim. A gente vai tirar os bolsões de ar que acabam ficando, principalmente na base aqui, pertinho nessa região. Assim, dessa forma assim. Agora eu vou colocar essa planta aqui, principalmente para garantir a sobrevivência dela. Eu vou completar aqui direitinho. Eu vou preparar ali a substância. Eu vou colocar ela de molho por uns 20 minutinhos. Ali dentro mesmo, vou encher de água ali e colocar umas gotinhas de Super Thrive. Já eu volto, só completar ali. Então o que eu fiz aqui agora, pessoal, foi basicamente depois disso, coloquei aqui o vaso submerso aqui, vou deixar uns 20 minutinhos submerso nessa água aqui. E essa água aqui eu vou aproveitar, eu coloquei 10 gotas aqui de Super Thrive. Eu vou ainda fazer um vídeo explicando certinho, mas isso aqui é um componente que ajuda bastante na recuperação de plantas, também enraizamento. Tem muito hormônio que estimula a brotação de novas raízes. Mas eu vou falar sobre isso mais especificamente no futuro. Esse método aqui é chamado de método de submersão, é um dos métodos também que você pode molhar as suas plantas. Não é bom utilizar isso com frequência. Eu particularmente só uso quando faço realmente o transplante dos vasos. Por que não é bom? Porque ele acaba levando os nutrientes para cima. Isso não é tão benéfico. Pode causar alguns prejuízos se usar isso constantemente. Mas esse método é muito interessante quando você esquece de molhar as suas plantas por uns 2 dias e a terra dá uma compactada. Isso é bom porque vai realmente permitir que a água penetre. Uma coisa que eu queria falar para vocês que ficou faltando apenas, quando a gente faz o transplante, é muito importante a gente reduzir realmente as folhas, fazer uma desfolha. Eu não sei se eu vou fazer totalmente desfolha, mas eu vou realmente tirar muitas folhas e você faz isso com a própria mão, retirando as folhas. Por quê? Você tem que considerar a planta como... O galho ali não coopera, caramba. Você tem que considerar a planta em total, como se fosse um equilíbrio. Você tirou 1/3 das raízes. As raízes alimentam as folhas. Então, em decorrência desse próprio raciocínio, para que as próprias folhas, quando a gente faz o transplante e não retira as folhas, pode acontecer de muitas das folhas ficarem amareladas. O que é que a planta está fazendo? Ela está eliminando algumas folhas para ela mesma manter o seu próprio equilíbrio. Então, para evitar isso, que elas fiquem amareladas, a gente retira um pouco das folhas. Eu vou retirar aqui um pouquinho das folhas aqui, dar uma pausinha de novo, e para vocês verem justamente o tanto de folhas que eu vou retirar aqui. Algumas plantas nós retiramos todas as folhas, outras não. Outra coisa importante, a gente fez
Então aqui o transplante dessa azaleia. Eu não vou deixar ela onde ela estava no sol direto. Eu vou deixar ela pelo menos pegando sol de manhã para recuperar melhor, porque quando a gente faz isso, a planta dá uma enfraquecida. Por isso que é importante nunca fazer isso com plantas que não estão totalmente sadias. Com a planta que não está sadia, a gente não usa esse método. A gente vai e usa o transplante falso, que eu já ensinei aqui para vocês também. Então apenas vou dar uma desfolha aqui e já já eu volto falando mais alguma coisa. Então pessoal, realmente reduzir bastante a folhagem para realmente manter o equilíbrio entre a parte de cima da planta e realmente a parte de baixo. Tá aqui mais ou menos uns 10 minutinhos já de molho nessa água, vou aproveitar ela aqui realmente para molhar minhas outras plantas, como eu falei. Era isso que eu queria passar para vocês, essa técnica aqui de transplante, que ela é um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho mais avançado do que aquela outra noção que eu passei para vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo, compartilhe aí, comentem aí nos comentários o que vocês acharam dessa aula aqui, se ficou bem explicadinho, dá o gostei aí e comente se vocês gostaram, se está ajudando, deixe aí sua opinião, comente também suas críticas, fale o que ficou faltando na sua opinião. E é isso aí, nos vemos aqui no próximo vídeo aqui no Yorozuya de Melo, o canal onde você aprende todo tipo de conteúdo. Não se limite.